paz. Vamos então iniciar a nossa aula, amém? Vamos começar então com uma palavra de oração, queridos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai, e nós queremos pedir nessa manhã que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Deus. Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela já é abençoada. E ela cumpre os teus propósitos, ó Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E nós entregamos agora as nossas vidas diante do teu altar. E clamamos para que o Senhor possa penetrar no mais profundo do nosso ser, Senhor, com a tua palavra. E que o Senhor nos transforme nessa manhã para a honra e glória do teu nome, Senhor. Senhor, nós clamamos para que o Senhor possa visitar cada lar agora e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade de passear no nosso meio, Senhor. Nós não aceitamos nada que não venha de ti, Senhor, mas apenas o Senhor, ó Pai, nas nossas vidas e nos nossos lares agora. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Queridos irmãos, nós vamos continuar então, porque nós vamos caminhar hoje, né, um pouco mais sobre a aliança de Deus com o seu povo, mas eu quero finalizar, começando ali do capítulo 14 de Números, fazer essa finalização dessa parte que eu não tinha feito na semana passada. Aqui no capítulo 14 de Números, então, queridos, nós vimos na semana passada que os 12 espias voltaram com o relatório para Moisés e apenas Josué e Caleb tiveram o quê? A visão da aliança de Deus com o povo, a visão da promessa da terra prometida. E os outros 10 espias viram o quê? Os problemas da terra, viram os gigantes da terra, viram as dificuldades da terra, não enxergaram que Deus estava dando aquela terra para eles, não viram Deus, não focaram, digamos assim, né, no Senhor, mas eles enxergaram os problemas que tinha em Canaã. E aí o que acontece? Existe então aqui uma sentença, né, que Deus dá para eles. Vocês se lembram que a aliança mosaica, ela tem um fator aí determinante. A aliança em si, ela não é invalidada quando o povo pecava. Deus não invalida a sua aliança é eterna, certo? Conosco, com o povo dele. O que o povo deixava de receber eram os benefícios da aliança. Quando o povo pecava, deixava de receber as bênçãos de Deus. E aí o povo tinha que ser tratado, tinha que se arrepender, para que voltasse o quê? A receber os benefícios da aliança. E foi o que aconteceu aqui. Então, rapidamente aqui, queridos, no capítulo 14, então, de Números, que eu estou em Números, né? Eu vou ler para vocês os versículos de 22 a 24, que diz assim, olha a sentença de Deus. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, olha aqui a diferença, tá? De quem está com os olhos postos no Senhor, focado no Senhor, né? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Tanto que isso de fato vai acontecer, né? Pulando aqui para o versículo 34, queridos, do mesmo capítulo. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, olha aqui. Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. De fato, só entrou em Canaã a outra geração. Quem nesta época aqui estava até 20, 25 anos de idade. Esse povo e o povo que nasceu no deserto foi o povo que entrou. Toda a geração para cima de 20 e 25 anos morreu durante esses 38 anos que eles permaneceram, né, no deserto, queridos. Então a gente vai agora dar um pulo para frente, né? Vamos lá, vamos continuar. 40 anos depois,
certo? Passaram-se 40 anos, o povo está prestes a entrar em Canaã, queridos. E aí, Moisés vai fazer o quê? Moisés vai reafirmar a aliança de Deus com esta nova geração que peregrinou pelo deserto e vai entrar lá. Detalhe, da antiga geração nem Moisés entrou. Moisés morreu antes de entrar em Canaã. Os únicos da antiga geração que entraram foram Josué e Calebe, porque permaneceram fiéis à visão de Deus. Permaneceram crédulos, ou seja, acreditando, confiando, obedecendo, enquanto que os outros não, né? Então, Deuteronômio 29, queridos, alguns versículos apenas. Aqui é um discurso de Moisés, ele está prestes a morrer e o povo está prestes a entrar com Josué. Deuteronômio 29 diz assim no versículo 2: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. Vou pular para o versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se gastou o vosso pé e sandália. Ou seja, o que é isso aqui? É o cuidado e a provisão de Deus sobre a vida do povo em todo o período que esse povo esteve no deserto. Deus não deixou de prover aquilo que eles precisavam. Versículo 9. Guardai, pois, olha aqui a sentença, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, todos, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, aqui Deus está falando o seguinte: a cultura hebraica, a cultura de Israel, coloca o homem sempre na liderança, digamos assim, o homem mais importante que a mulher, ok? Aqui Deus está dizendo o quê? A aliança dele é com todos. É com os homens, com as crianças, é com as mulheres e com os estrangeiros que aceitaram o Senhor na sua vida, saíram lá do Egito e se converteram a Deus. Então, olha só, aqui Deus está dizendo que a aliança não é só com os homens de Israel, mas é com todos. Em versículo 14, e não é somente convosco, olha aqui, que faço esta aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. O que é isso, queridos? Vocês se lembram da aliança que Deus faz com Abraão, a promessa ali? Em ti serão benditas todas as nações da terra. O versículo 15 do capítulo 29 está dizendo que Deus está fazendo uma aliança com aquele povo que estava ali e uma aliança com aqueles que não estão, ou seja, com aqueles que virão. Quem são aqueles que virão? Todos, inclusive nós. É isso aqui, é uma profecia para a aliança se estendendo para o futuro. É a continuidade dessa aliança até a vinda do Messias, né? Ou seja, conosco aqui hoje. Queridos, vamos então para frente. Agora nós vamos entrar rapidamente aqui. Quero passar essa aula falando um pouco sobre Josué. Não tem como, né? Nós irmos adiante com a aliança do Senhor, sem falar um pouco aqui sobre Josué. A travessia do Jordão, queridos, quando Josué vai tomar posse da terra prometida com o povo, ela ocorre por volta de 1400, é mais ou menos essa época, 1400 antes de Cristo. 40 anos se passaram desde que o povo saiu do Egito, ok?
O capítulo 1, então, que nós vamos ver alguns versículos apenas, diz assim, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, versículo 2, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, queridos, ele é da tribo de Efraim, e ele foi designado por Deus como sendo o sucessor de Moisés. Isso está lá em Números, capítulo 27, dos versículos de 13 a 23. Josué passou por todo esse período de 40 anos do deserto. É como nós falamos no início, ele e Caleb apenas daquela geração entraram, porque foram fiéis na aliança e na visão que Deus tinha da promessa da terra. Cabe a ele agora, né, levar Israel a tomar posse da terra prometida. Josué, assim como Moisés, também recebe o quê? Os termos da aliança do Senhor. Então, a aliança de Deus, ela se estende a Josué, né? A aliança feita com Moisés. Isso significa o seguinte, quando a gente vê aqui no versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, dizendo, tá? Deus é quem vai o quê? Se Deus está falando para Josué conduzir esse povo, Deus está dizendo, eu é quem vou levar o povo para a terra prometida. Eu sou o líder. Você tem que me obedecer. Você é um instrumento, Josué, que está conduzindo esse povo. Queridos, Deus sempre é o nosso líder, sempre, né? É Ele sempre que vai à frente da nossa vida, das nossas decisões, das nossas batalhas, das nossas demandas, das nossas provações. Deus sempre vai à frente. Nós somos o quê? Nós somos servos e vasos nas mãos do Senhor para obedecer a ordem de comando dele. Ou seja, para fazer aquilo que Ele quer. Claro que nós temos as nossas vontades, e muitas vezes as nossas vontades, elas são contrárias à vontade de Deus. E muitas vezes nós assumimos o controle da nossa vida e não deixamos Deus ir. E o que acontece? Muitas vezes nós deixamos de receber o que Deus tem, porque a gente toma as rédeas e a direção da nossa vida, em vez de colocar os nossos olhos no Senhor. E caminhar na direção que Deus está mostrando. Nós temos escolhas a fazer nessa vida, nós vamos falar disso já já. Escolhas que nós temos que tomar com discernimento, né? Sabendo que o Senhor sempre vai nos conduzir para caminhos melhores. Então é isso que está acontecendo aqui. E o versículo 2 vai falar bem isso. Porque Deus fala assim para Josué, dispõe-te agora e passa esse Jordão. O que é isso aqui? Prepare-se, Josué. Você vai cruzar o Jordão. Levante-se, Josué, porque você vai levar esse povo para a terra que eu estou dando. Ele fala no versículo 2, a terra que eu dou. No original é a terra que eu estou dando. Então o que Deus está falando para Josué? Josué, basta você se dispor, basta você ficar entregue nas minhas mãos, basta você estar com o coração totalmente voltado a mim, obedecendo as minhas ordens, porque eu já estou dando a terra. Não é que eu vou dar, eu já estou dando. O Senhor hoje, queridos, está nos dando muitas coisas. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que tomar posse, levantar, caminhar e possuir aquilo que o Senhor está nos dando. Né? Não com as nossas forças, mas sim no poder de Deus. Então, enquanto Josué se prepara e se levanta para essa travessia, Deus já está dando a terra prometida nas mãos dele. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Essas palavras, queridos, elas são encontradas lá em Deuteronômio capítulo 11. Nós vamos ter uma aula sobre Deuteronômio capítulo 11 e fazer um link lá na frente com a aliança, né? Porque esse capítulo é importante. Algumas coisas desse capítulo são importantes para nós e para o povo daquela época. Então, se você for lá em Deuteronômio 11, 24,
vocês vão ver que são exatamente essas palavras. As palavras estão relacionadas diretamente com a aliança que Deus fez a Abraão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Isso é muito interessante, queridos, porque a gente vê no versículo 4 de Josué, capítulo 1, o seguinte: desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Eu quero só aqui, queridos, parar para dizer o seguinte para vocês. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Aonde Deus queria que o povo tomasse posse, a terra prometida, não é aquele território de Israel que nós hoje enxergamos no mapa. Quando a gente vai lá no mapa, vai lá no Google e clica lá Israel, aparece aquela região, aquele território. Aquele território não é o território da terra prometida. Aquilo lá é extremamente menor do que Deus deu. Deus deu muito mais para esse povo quando você pega os limites lá em Deuteronômio, no capítulo 27, no capítulo 11, aqui mostrando outros capítulos que depois nós vamos ver, a gente vê o seguinte: o território que Deus deu para esse povo pisar a planta do seu pé, ou seja, toma posse. Entra ali, aonde você entrar eu te dou. Vamos ver. Isso compreende o território de Israel, hoje, o Líbano, vai lá depois e olha no mapa, tá? A Síria, ok? Parte da Turquia, uma parte do Iraque, uma parte da Arábia Saudita, descendo até o Mar Vermelho, passando ali pelo Golfo de Aqaba, pelo Golfo de Suez, caminhando até próximo ali na divisa com o Egito. Tudo isso é a terra que Deus deu para Israel, mas Israel não tomou posse. Essa é a grande verdade, né? Então, os cananeus não foram totalmente expulsos. Por quê? Porque Israel não cumpriu os termos da aliança. Tá? Quais eram os termos da aliança? Toma posse, aonde você pisar eu te dou. Só que aonde você pisar, você tem que o quê? Exterminar os povos de Canaã. Israel fez aliança com o povo. A verdade é que Israel saiu, quebrou. Israel pecou contra a aliança que tinha com Deus. E por conta disso, eles não tomaram posse do que Deus tinha para eles, né? O que Israel fez? Israel não expulsou, casou com os cananeus, se misturou em casamento, e misturar-se em casamento é misturar-se em aliança. Lembre-se que casamento é aliança, simboliza a aliança que Deus tem com o povo. O que mais? Adoraram os seus deuses, praticaram abominações. Por causa disso tudo aí, Deus não deu tudo que tinha para Israel. Israel ainda vai possuir no futuro todas essas regiões, tá, queridos? Mas isso é assunto para outro tema. Isso é lá na frente, ok? E aí, então, versículo 5 de Josué 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ninguém, Josué, será capaz de ficar em pé fazendo resistência diante de você. Todos os teus inimigos, esse é o versículo 5 que Deus está falando aqui. Todos os teus inimigos vão cair diante de ti. É isso que Deus está falando, tá? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Jesus diz essas palavras para nós, queridos, lá em Mateus 28, 20. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Aí ele fala lá no final. Porque eis, versículos 20 e 21. Porque eis que estou convosco, estou com você, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a minha volta. Então, a promessa do Senhor é para nós hoje, né? Do mesmo jeito que foi com aquele povo. Ser forte e tenha boa coragem. O que é isso? Esteja pronto para agir quando eu mandar. Ser forte é fortaleça-se em mim. Não se fortaleça em você, Josué. Porque você, a sua força não serve para nada.
embora Josué fosse um homem de guerra, ele era um líder militar, é diferente de Moisés, tá? Mas a força dele não serviria para tomar os povos de Canaã, e nem a força militar dos povos. A força era do Senhor. Fortaleça-se em mim. Você fará esse povo repartir a terra que eu jurei lá atrás a Abraão, a dar para vocês. Então, vocês estão vendo que é a repetição da aliança para Josué. E aí, nós vamos para o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Mantenha obediência continuada em mim, Josué. É isso que Deus está falando para ele. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Mantenha o foco na minha aliança. Tá? Em mim, naquilo que eu sou, no Senhor. Falamos já em outras aulas que o diabo, o mundo, a nossa carne, tenta desviar o nosso foco, né, queridos? Para que a gente preste atenção em outras coisas e desvie o nosso olhar do Senhor, de prestar atenção nele. Quando nós desviamos de prestar atenção no Senhor, quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, a nossa obediência a Ele, a nossa fé a Ele, o que acontece? A gente começa a deixar de buscar ao Senhor. Automaticamente, o que vai acontecendo com a gente? Quando a gente toma esses desvios, a gente para de buscar a palavra do Senhor, a Bíblia. E a gente para de receber o que Deus tem para nós. É isso que vai falar o versículo 7 e o versículo 8 de Josué, ok? Para você ser bem-sucedido, está dizendo lá o versículo 7 e o 8 também. Você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você precisa focar na minha aliança. Esse bem-sucedido aí, queridos, a gente vai entender que não é o que o mundo acha, né? O mundo tem uma ideia do que é ser bem-sucedido. Mas o bem-sucedido na Bíblia é outra coisa. Olha o versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O ser bem-sucedido aqui, queridos, é ter prudência. Tá? A palavra aqui é agir com discernimento do Senhor. Significa buscar a Deus, deixar-se a si mesmo e a sua mente serem totalmente guiados por Deus. Israel seria vitorioso na conquista da terra, à medida que não se desviasse e que cumprisse a palavra de Deus. O que eles tinham na mão, naquela época, que seria a palavra de Deus? O livro da aliança. Eles tinham na mão desde Gênesis até Deuteronômio. Então, eles tinham a aliança do Senhor totalmente descrita ali nas mãos deles. O que é que nós temos hoje como palavra para cumprir a palavra de Deus? Nós temos a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, né? E ele diz uma palavra muito interessante aqui, no versículo 8. Olha lá. Medita nela dia e noite. Medita na palavra o tempo todo. O que é a palavra meditar? Hoje, secularmente falando, meditar é uma coisa que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Tá? Meditar, queridos, no original, dá a ideia de mastigar, comer a palavra. Tá? Mastigue a palavra todos os dias. Queridos, por que é que nós mastigamos o alimento? Para triturar esse alimento, para que as moléculas maiores quebrem, tornando-se moléculas menores de proteína, gordura, carboidrato. Para quê? Para que a digestão ocorra de maneira rápida e a absorção lá no nosso sistema digestório seja completa. Se essa absorção for boa, nós teremos o quê? Nutrientes bons entrando no nosso corpo, para que nós possamos ficar saudáveis e ter vida saudável.
para isso que nós mastigamos. Se nós engolimos a comida inteira, ou não mastigamos direito, a gente começa a ter problema de estômago, de intestino, os nutrientes não são absorvidos corretamente, aí começa a dar falta de tudo, começa a medir os nutrientes e a gente está com falta de tudo. Por quê? Porque não ocorreu uma boa mastigação. E tem mais, queridos, a mastigação também serve, quando a comida é bem mastigada, para dar saciedade. Então, nós ficamos saciados, alimentados. Agora, pega isso e traz para a palavra. Que isso que é meditar na palavra dia e noite. A palavra, queridos, ela tem que entrar no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. Isso é ser mastigada. Para quê? Para que ela cumpra o propósito para qual ela foi determinada. Ou seja, ela tem que entrar dentro do nosso ser e nos trazer o quê? Saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental, saúde física, inclusive. Tá? Para que nós possamos ter vida. Então, a palavra de Deus não pode ser lida. Eu leio aqui, porque Deus é amor. Eu li mecanicamente e acabou. Não, não, não. Aquilo tem que ser digerido, mastigado. Aquilo tem que entrar no mais profundo das minhas entranhas, para que a palavra de Deus possa transformar o meu ser. É isso aqui que está dizendo Deus para Josué, tá? No versículo 8. Não cesses de falar, medita, mastiga essa palavra dia e noite. Para quê? Para que você seja bem-sucedido naquilo que você fizer. Tá? Ou seja, para que você tenha o cuidado, o zelo, ok? De que guardar a palavra significa o quê? Cumprir a palavra, tá? Agir conforme a palavra. Para que você tenha o zelo de agir conforme a minha palavra, para que você o quê? Para que você prospere, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha sabedoria na vida na hora de tomar decisão. É isso, ser bem-sucedido. Para que você tenha prudência no agir, para que você fale de acordo com as pessoas, de acordo com aquilo que eu quero. Para que você, na hora da aprovação, olhe para mim e confie em mim, porque a palavra entrou em você. Então, tudo isso faz parte do quê, queridos? Dos termos da aliança de Deus com o povo e conosco. Isso são coisas condicionais. Nós precisamos fazer isso, que Deus mandou aquele povo fazer, para que nós também possamos ser bem-sucedidos. Porque se a palavra de Deus não for mastigada por nós diariamente, nós não receberemos aquilo que Deus tem. E nós vamos errar nas decisões que tomamos. E muitas vezes tomamos decisões erradas. E assim, queridos, nós vemos o quê? Que dessa maneira, Deus vai estendendo a sua aliança com Josué. Todo o livro de Josué, então, ele vai mostrar essa tomada da terra prometida, né? 25 anos aí se passam, ok? Mais ou menos esse tempo, de 20 a 25 anos dentro desse período aí do livro de Josué. E a gente tem que lembrar uma coisa importante aqui, já que a gente está caminhando na aliança, ok? Nós temos um personagem importante no livro de Josué, que é Raabe, ok? Raabe aparece no capítulo 2, quando Josué manda 2 espias entrar em Jericó. E esses espias, eles são reconhecidos pelos líderes da cidade. E os líderes querem matar os 2 espias hebreus. E Raabe, que é uma prostituta, ou pelo menos ela era dona de um prostíbulo, né? Esse prostíbulo ficava onde? Ficava no muro. O muro de Jericó era uma coisa gigantesca, tá, queridos? Só para vocês terem uma ideia, você tinha aí mais ou menos de 4 a 5 metros de largura em cima do muro. Então, as pessoas passavam ali, carros passavam ali com bois e animais. E Raabe morava ali, encostada no muro. Ali era o prostíbulo que ela dirigia, digamos assim, né? E ela esconde esses espias. Eu estou contando rapidamente, só para vocês entenderem a aliança de Deus, onde ela vai, ok? E aí, o que ela fala para os 2 espias? Ela fala algo interessante. Ela fala que ela protegeu eles. Mas por que ela protegeu eles? Olha o capítulo 2, versículo 9. Bem sei, são palavras da Raabe.
que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe não foi salva simplesmente porque escondeu os espias. Raabe, pois, foi salva porque ela creu no Deus dos espias. Ela confessa que o Senhor é Deus dos céus e é Deus aqui da terra. Sabe o que ela está falando? O Senhor de Israel é o único Deus que existe aqui nessa terra. E é por isso que ela esconde os espias. Porque ela creu no Senhor. E aí, o que os espias falam para ela? Quando nós viermos aqui para tomar Jericó, você coloca um fio de cordão vermelho na sua janela. Porque isso aí, com certeza, iria descer pelos muros. Quando nós enxergarmos esse cordão vermelho, pode ter certeza que todos os que estiverem dentro da sua casa não serão mortos, mas serão salvos. Raabe aqui, queridos, é o quê? É a profecia, é o símbolo da aliança que Deus faz conosco através de Jesus. Aquele cordão simboliza o quê? O sangue de Cristo. E Raabe é salva pela fé. E tem mais, Raabe é cananeia, ela não é do povo de Israel. E ela foi salva, salvação estendida a todas as nações. E tem mais ainda, que nós vamos ver lá na frente. Raabe entrou na genealogia de Jesus, ela casou-se com Salmão. Salmão era um líder tribal de Judá, ok? Então ela entrou para a tribo de Judá. Então nós estamos vendo aqui dentro do livro de Josué, a aliança de Deus estendida com Judá. Certo, queridos? Caminhando então mais um pouco aqui, nós vemos o seguinte, o capítulo 8 de Josué, quando a gente vai lá para o capítulo 8. Estou caminhando para o final já, queridos. Lá nos versículos de 30 a 35 do capítulo 8, Deus, ele vai o quê? Renovar a aliança com esse povo. É interessante aqui que o que Josué vai cumprir aqui no capítulo 8, versículos de 30 a 35, é uma ordenança da aliança que está lá em Deuteronômio 11, nós vamos ver depois, tá? Eu só quero falar o seguinte, que aqui Josué renova a aliança com Deus, e ele o quê? Ele está dizendo para esse povo, que esse povo tem que ser obediente em o quê? Em tomar posse das terras, ok? E receber as bênçãos do Senhor. Caminhando mais um pouco, vamos para o capítulo 14 de Josué. 14 de Josué. Aqui, queridos, Josué já está com idade, já está envelhecido, os anos se passaram. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai dividir, vai falar para as tribos de Israel tomarem posse das suas regiões. Então, ele vai dividir todo aquele território conquistado entre as tribos. E aqui aparece outro personagem importante ligado à aliança de Deus com Judá, que é Calebe. Vamos lá no versículo 6. Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei, olha aqui, em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus.
que Caleb está fazendo aqui? 40 anos depois, na verdade mais do que 40 anos, né? Aqui os anos se passaram, os anos de guerra que o povo guerreou. Caleb está dizendo o seguinte: dá-me agora, Josué, o que me é por direito, porque Deus me prometeu, através do servo dele, Moisés, que eu teria posse dessa terra. O que é que Caleb, da tribo de Judá, Caleb é da tribo de Judá, o que é que Caleb pede? Ele pede o Hebrom, nada mais e nada menos do que a região do Hebrom. Se vocês olharem lá e lerem todo o capítulo 14 e 15 de Josué, vocês vão ver que quem habitava no Hebrom eram os Anaquins. Os Anaquins, queridos, são povos que deram origem aos filisteus. E filisteu, o que você lembra? Golias. Os Anaquins eram homens de estatura além da média. Tá? Eles eram homens fortes, de guerra, que passavam de 2,5 metros de altura. Inclusive, tinha 3 clãs dos Anaquins ali, que eram extremamente fortes. Foi isso aí que aqueles espias, 40 anos atrás, viram e morreram de medo. Caleb, com 85 anos, está dizendo, eu vou lá, na força do Senhor, e eu vou tomar aquela região. E, de fato, o Senhor vai com Caleb, e Caleb, ele faz o quê? Ele destrói os 3 clãs. Ele mata os líderes dos 3 clãs. E ele toma posse do Hebrom, que passa a se tornar, né? É anexado ali como região da tribo de Judá. Então, queridos, nós vemos 2 coisas aqui na vida de Caleb. Primeiro, ele perseverou nos benefícios da aliança, porque ele teve fé, teve confiança, ele acreditou, ele confiou, ele obedeceu ao Senhor e ele andou nos seus caminhos, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Não quer dizer que Caleb não pecou, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que Caleb manteve o foco no Senhor. E mais de 40 anos depois, Deus dá para ele o que prometeu lá atrás. Então o Senhor é fiel à sua aliança. Ele cumpre aquilo que ele promete. Caminhando para o final aqui, queridos, capítulo 23 de Josué. Josué está prestes a morrer. Capítulo 23, então, ele está em Siquém. Ok? Vamos falar mais de Siquém depois. E ali ele despede-se do povo, lembrando o povo que o povo tem uma aliança com Deus, que foi dada lá atrás. Tá? E esses termos precisam ser obedecidos. Novamente, Josué está refazendo a aliança com o povo. Siquém é um lugar onde Deus fez aliança com Abraão. Siquém é o lugar onde Jacó ergueu um altar para Deus e Deus fez uma aliança com Jacó. Siquém é o local onde Josué renova a aliança com Deus, lá no capítulo 11. Desculpa, capítulo 8. Siquém é um lugar onde os ossos de José foram enterrados. Isso está em Josué 24, 32. Siquém é o local onde Jesus encontra a mulher samaritana, em João, capítulo 4, versículo 5. Certo, queridos? Aonde a salvação alcançou os samaritanos. Jesus esteve nesta mesma região que Josué está agora. E versículo 24, capítulo 24 de Josué, capítulo 24, 14. Vou ler o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Servi ao Senhor com integridade. A palavra integridade no original significa a ideia de estabilidade, alguém que suporta os embates da vida sem sair daquela posição. Isso é integridade. É alguém que permanece no mesmo lugar e não sai daquela posição. Então, permaneça diante do Senhor íntegro e não saia dessa posição. Não importa o que vai acontecer com você e comigo. Servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Seja fiel
ao Senhor a aliança que Ele tem conosco. Queridos, Deus exige de nós exclusividade. Ele não aceita ser dividido com ninguém. Se algo ou alguém ocupa um lugar na nossa vida que está acima do Senhor, pode ter certeza que isso é pecado. E Deus vai dar um jeito de tirar isso da nossa vida. Porque Ele tem que ser o quê? O primeiro. Ele tem que ser o mais importante na nossa vida. Ele tem que vir em primeiro lugar. E é interessante que ele fala nesse versículo 14, deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Sabe o que ele está falando aqui? De antes de Abraão. Antes de Abraão, os povos serviram o quê? Até mesmo o pai de Abraão, até mesmo o próprio Abraão. Serviram a outros deuses lá atrás. Então, deitai fora isso que ficou lá para trás. Não traz de volta coisas que nós já o quê? Deixamos para trás. Isso são os deuses que estão lá atrás. E lá atrás no Egito, onde o povo morou. Então, não vos lembreis das coisas que ficaram para trás. Não tenta trazer de volta coisas que foram até pecados do passado. Mas olhai para frente e continuai em integridade e fidelidade diante do Senhor. Versículo 15 do capítulo 24 de Josué. Pois se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses ao quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né, queridos? Isso é uma promessa para nós. É a responsabilidade minha e sua. A quem nós queremos servir. A quem nós queremos colocar no centro da nossa vida. O que é que tem que ser importante para nós? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos salvos pelo Senhor. Eu e a minha casa seremos fiéis e íntegros ao Senhor. E nós o quê? Não vamos olhar para trás, mas olhar para aquilo que Deus tem. Né? Isso é um versículo, inclusive, muito conhecido de todos nós que pertencemos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que profetizar isso na nossa casa. Inclusive diante daqueles que não servem ao Senhor atualmente, que não são convertidos. Nós precisamos perseverar em dar o bom testemunho, a integridade para essas pessoas diante deles, nossa vida íntegra, nossa vida fiel, continuar orando e crendo que nossa casa servirá ao Senhor. Queridos, eu terminei. Na verdade, eu quero agora rapidamente aqui introduzir, né, o que está lá em Juízes, a aliança, então vai continuar. O período de Juízes, se vocês olharem lá no versículo 29 do capítulo 15 de Josué, vocês vão ver que Josué faleceu com a idade de 110 anos, ok? O período de Juízes vai narrar a história de Israel desde a morte de Josué até o surgimento do primeiro rei, que é Saul. Isso cobre mais ou menos um período de 320, 330 anos, talvez até um pouquinho mais, tá? Dentro do período de Juízes. O livro de Juízes apresenta que Josué já morreu. Tá? Agora eles não têm um líder à frente deles. Na verdade, vocês vão ver que eles têm uma tribo que está liderando, mas não um líder em si. Deus agora está dizendo o quê? Para a nação. Vocês já estão na terra. Agora vocês vão obedecer a mim. Eu serei o único líder aqui, como ele sempre foi, né? Mas o livro de Juízes, ele, durante todos esses séculos que se passam ali, ele compreende um ciclo de 5 etapas. Toda vez acontece isso. Primeiro, o povo caía no pecado, desobedecia a aliança. Descumpria os termos da aliança. Deus mandava o quê? Uma nação, um outro povo, para oprimir esse povo, para castigá-los. E essa nação que entrava ali arrazoava com eles, destruía tudo. Tudo. Eles ficavam numa situação caótica de, às vezes, não ter nem o que comer. Ok? Era a disciplina de Deus.
Aí o que acontecia? O povo se arrependia, entre aspas, e clamava ao Senhor. E clamava pedindo socorro e livramento. Na misericórdia de Deus, o que acontecia? Deus enviava um líder, que era um juiz. Este líder não era um líder social, político e econômico. O juiz, ele era um líder militar. Por quê? Porque esse juiz que Deus levantava ia lá, destruía e expulsava essas nações. Aí o que acontecia? O povo continuava fiel a Deus até a morte daquele juiz. Quando aquele juiz morria, o povo caía de novo no pecado e na idolatria. E aí começava o ciclo de novo. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o povo, por não ter obedecido a Deus e não ter destruído todos os cananeus que estavam ali, Deus enviava os próprios cananeus para atormentar eles quando eles descumpriram a aliança. Quando nós vamos ali, queridos, no capítulo 1, o que acontece ali? A gente vai ver que eles ficaram numa situação onde todo o livro aqui, começando no capítulo 1, eles ficaram presos nesse ciclo por mais de 300 anos. Ok? Justamente porque o povo desobedecia, vinha a maldição dessas nações que Deus trazia para oprimir esse povo. Mas não era para destruir o povo, era para disciplinar eles. Deus mandava isso para disciplinar. Só que com isso caía maldições em cima da terra e em cima do povo. Esses termos do que acontece aqui, esse ciclo de juízes, ele está descrito também em Deuteronômio 11. Então, na verdade, isso acontecia porque isso era uma cláusula da aliança. E o povo sabia dessa cláusula. E ainda assim caiu na desobediência. O que o povo fazia? O povo começou a se casar com os povos das nações, entrar em aliança com eles, adorar os deuses deles. Por isso que Deus mandava essas nações para oprimi-los, Quando o povo se arrependia, e era um arrependimento que não durava muito tempo, e começava a obedecer os termos da aliança, Deus derramava bênçãos e vinha com livramento. Isso também está nos termos da aliança. Tá? Queridos, então, como nós vamos no capítulo 1 aqui, de Juízes, rapidamente, então, vamos lá. Capítulo 1, olha os versículos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Ainda perguntaram para Deus, tá? Foram obedientes, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Por que o povo está falando isso? Porque muitas terras ficaram para ser conquistadas, ok? O povo sabia que precisava conquistar o restante da terra, por isso que eles fazem essa pergunta para Deus. Só que isso foi logo depois que Josué morreu. Versículo 2 de Juízes, capítulo 1. Respondeu o Senhor: Judá subirá. Olha aqui que Deus está de novo, colocando a tribo de Judá na liderança. Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Aqui, então, a gente vê o seguinte, A tribo de Judá liderando nos 40 anos do deserto. A tribo de Judá liderou também nas batalhas durante todo o período de Josué. E a tribo de Judá aqui liderando no período de Juízes. Os juízes que apareceram, queridos, nesse período, nem todos eram das tribos de Judá. Eles eram de outras tribos. Mas militarmente falando, a tribo de Judá era a que tinha mais homens e a mais preparada. Então, quando eles iam para a batalha contra uma nação, que Deus levantava um juiz, a tribo de Judá, junto com as outras tribos, liderava essa batalha. Ia à frente. Era isso que acontecia aqui, Então, queridos, nós vamos finalizar, então, aqui em Juízes, tá? A aliança de Deus com esse povo. O que é que nós vamos ver aqui? A partir daqui, semana que vem, eu vou pegar lá atrás, Deuteronômio 11, aquela cláusula da aliança, onde Deus diz assim: se me obedecer, vocês serão abençoados. Se me desobedecer, vocês não serão abençoados. Eu vou pegar dali, e dali eu vou partir, então, caminhando para o livro de Ruth, rapidamente, até chegar em Davi, e nós vamos ver que tem coisas importantes caminhando de Deuteronômio 11 para frente, que são termos da aliança
que chegam até os nossos dias. Então, finalizando aqui, queridos, para nós encerrarmos, o que nós temos que entender é que sempre Deus vai exigir de nós o quê? Integridade, fidelidade, obediência, fé. Isso são coisas que nós temos que, todos os dias, tomar essa decisão. E meditar, mastigar a palavra de Deus todos os dias. Para que quando vier os dias maus, o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele tem a palavra na nossa mente imprimida e no nosso coração. E nós vamos colocar a palavra em prática. Ter autoridade para colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa semana. E eu vou pedir mais uma vez para que o pastor Sidney ore, encerrando essa aula. Amém? Vamos orar, queridos, então? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. E queremos, Senhor Deus, colocar as nossas vidas diante do teu altar e clamar para que essa palavra, Senhor, ela entre no nosso coração, na nossa mente, e ela seja digerida por nós, ó Pai, que nós possamos mastigar tudo que nós aprendemos da tua palavra, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor visite os lares, que o Senhor, ó Deus, possa estar agora confortando, que o Senhor possa estar trazendo cura, que o Senhor possa estar trazendo libertação, que o Senhor possa estar agora entrando, Senhor, na vida de cada um de nós, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ver a tua glória na nossa vida hoje, Senhor. Pai, tu és o Deus que nos ama, tu és o Deus de misericórdia, tu és um Deus de aliança, e nós queremos tomar posse das tuas promessas para as nossas vidas hoje, Pai. E sabemos que, como está descrito lá em João 14:14, Senhor, tudo que pedirmos em teu nome, Jesus, o Senhor fará. E diz também que se nós te amamos, Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. Então nós estamos agora clamando no teu nome, Jesus, que nós queremos guardar a tua palavra e praticá-la. Que o Senhor possa agir na nossa vida, Senhor, em nome e para a glória de Jesus, Pai. É em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor querido.